Olá, aqui é Rafael do Conoec e o Papo Cão de hoje é com a Fátima Neves e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre terapia assistida por animais. Tudo bom, Fátima? Tudo bom, Rafael? Prazer estar Tudo, aqui falando com vocês. tudo jóia. Viu, Fátima? Antes de a gente entrar no assunto da terapia, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho o que que você faz hoje, quem que é você. Então vamos lá, eu sou formada em psicologia, sou psicóloga clínica e em função de algumas questões com alguns cães meus há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu fui aprender sobre adestramento para melhorar o meu relacionamento com os meus cães. Há quanto tempo atrás? Desculpa. 15 anos. Certo. E a primeira técnica que eu vi foi o que chamam por aí de técnica tradicional, que trabalhava com uma pseudo-recompensa, na verdade, trabalhar com bastante, na verdade, reforço negativo, né? Quando você vai olhar, estudar os quadrantes, é uma técnica que trabalha com bastante reforço negativo, e depois do reforço negativo, associava um reforço positivo, enfim, era uma tentativa de melhoria naquilo. E, por fim, em 2003, se não me engano, eu conheci o Dante e fui estudar um pouco sobre o clicker. E aí, quando eu estudei o clicker, eu descobri que era o que eu já conhecia da faculdade, que era o Skinner, que eu já tinha estudado, que tratava de condicionamento operante, que tratava de modificação de comportamento. Então, assim, para mim entender toda essa conceituação, para eu entender tudo isso, foi muito simples, né? Entender como é que isso funcionava, eu não tive dificuldade, não. Bom, a partir daí eu comecei a fazer o que eu efetivamente queria, que era melhorar a minha relação com os meus cães. E nessas as coisas foram ficando bacanas, as pessoas começaram a perguntar, e aí a gente começa a brincar com o cachorro de amigo, com o cachorro do parente, a coisa começa a dar certo, e de repente eu me vi também adestradora. E aí eu comecei a estudar mais sobre comportamento canino especificamente, aí não comportamento geral, mas especificamente com tudo que tem por aí de bacana, com estudar sinais de estresse, estudar modificação comportamental, estudar enriquecimento ambiental. Eu comecei a procurar todas essas alternativas para melhorar. E aí eu comecei a perceber que, assim, como o meu objetivo foi melhorar o meu relacionamento com os meus cães, como adestradora, o meu objetivo também passou a ser melhorar a relação dos tutores com os cães. Não era ter um cão mega bem treinado, ter um cão isso ou aquilo, ou ter um boneco. Era simplesmente melhorar a relação dos cães. Era ensinar para o proprietário a entender a linguagem do cachorro para que a vida deles pudesse ser bacana. E promover uma modificação comportamental sempre que possível para que atendesse as necessidades básicas do tutor, no caso. Tá? Bom, dentro desse mundo, assim, quase que paralelo a começar a trabalhar com comportamento nessa condição, eu descobri a terapia assistida por animais. Há 10 anos atrás, eu entrei como voluntária numa ONG, numa OCIP, que era a UBRAC, que era responsável pelo projeto Cão do Idoso, que era um dos projetos que ele tinha, e já era uma associação de porte, foi uma das pioneiras no Brasil, foi mais ou menos contemporânea e simultânea a Pet Smile, da Hannelore Fuchs. Eles eram basicamente os únicos que tinham no país. Eu comecei com essa turma, né? Eu estou quase na primeira geração. Eu estou, digamos, quase. Eu cheguei no finzinho do primeiro grupo, né? Isso Cheguei ali isso há quanto tempo? 10 anos, há 10 anos atrás. E desde então a gente vem trabalhando ainda na UBRAC e depois no INATA, a gente vem trabalhando para a divulgação da terapia assistida, dos benefícios e etc. Aham. Então, O que, quando eu entrei nessa organização, eu fui estudar a terapia assistida em si. A primeira coisa que eu fiz foi me candidatar a bolsista no curso deles,
E como eles curtiram o trabalho que eu estava fazendo, porque eu entrei direto numa casa no Recanto da Vovó, que existe, que até hoje eu trabalho lá, ou seja, eu trabalho nesta mesma casa há 10 anos. Já mudaram meus cães e eu continuo lá. E o meu trabalho lá estava sendo muito bem realizado, e a partir daí eles toparam que eu fosse bolsista do curso. E também, de novo, aí eu arrumei a grande oportunidade de juntar as duas áreas da minha paixão, a psicologia e o comportamento canino. Né? Então Psicologia e o adestramento, claro. eu consegui botar tudo no mesmo lugar. Eu não tinha mais que escolher se eu ia atender um paciente humano ou se eu ia adestrar um cachorro. Enfim, eu comecei a trabalhar com tudo junto e a coisa ficou mais bacana dessa forma. Começou a ser bastante gratificante. Então, eu comecei meio que assim, as coisas foram acontecendo e eu fui aproveitando, fui tentando estudar mais, fui aprendendo mais. E foi isso. Mas você começou a buscar a questão do adestramento, você falou. Por qual motivo? Simplesmente por gostar, por estar com algum problema, por querer proporcionar algo melhor para os seus cães? Então, na verdade, eu tinha uma cachorra que tinha um temperamento difícil, que na época ela era chamada de dominante, e na verdade ela era uma cachorra extremamente insegura, né? E era uma cachorra que sabia se defender agredindo. E eu não sabia lidar com ela, eu não sabia o que fazer com ela. Como todo mundo, obviamente, eu dava bronca. Isso, na verdade, eu depois fui aprender, obviamente, que isso inibia todos os sinais de estresse dela, todos os avisos, e aí ela foi ficando cada vez mais difícil. Então, meu objetivo era principalmente essa cachorra, que era difícil. E eu tinha um poodle, o Fred, que era meio assim, ele parecia um autista, ele não tinha uma grande relação nem com as pessoas, nem com os cães. E aí eu fui ver que, na verdade, depois também fui aprender que ele era um cachorro super sensível. Então, ele não conseguia se entender com aquele ambiente que a Chiquinha era estressada, que o outro pai dele era super queridinho, e ele era sensível, ele se isolava. E, então, eu fui aprender a adestrar para aprender a lidar com os meus cães, porque eu percebia que nenhum dos dois estava feliz, nem ela, com toda essa agitação dela, e nem ele, que eu achava ele um cachorro triste. Né? E foi com esse cachorro, justamente, que, tipo, gente do Agility disse que ele era um cachorro que não servia para nada, e coisas do gênero. Foi com esse cachorro que eu fui trabalhar em terapia assistida, foi meu primeiro cão-terapeuta, que veio pronto, ele sabia fazer tudo, ele sabia se relacionar com as pessoas, ele sabia se comportar no setting terapêutico. Eu tive simplesmente que ensinar 2 ou 3 truques. Esse foi um cachorro, foi um grande professor que eu tive, porque era um cachorro que, além de ser muito sensível, tipo, ele cuspia salsicha. Ele pegava, quando eu resolvia recompensar, de tanto que eu enchia o saco dele para ele pegar a salsicha, ele pegava e em seguida virava de lado e... Então, era um cachorro que não gostava de comer, um cachorro que não gostava de brincar. E aí, como é que a gente ensina alguma coisa para um cachorro desse? Então, primeiro eu fui aprender a motivar esse cachorro, primeiro eu fui ensinar ele a gostar de comida, a gostar de petisco, a entender como é que a coisa funcionava, ensinei ele a brincar, a gostar de bolinha, tanto que no final ele virou um poodle retriever, ele carregava qualquer coisa que a gente pedia para ele, entregava qualquer coisa para qualquer pessoa, ele achava que ele era um retriever, ele tinha certeza que ele era um retriever, porque, na verdade, para ele foi assim, foi a grande chance que ele teve de brincar muito comigo, de se divertir muito, foi brincando, carregando coisas, que era o truque que eu estava tentando ensinar para ele, para conseguir trabalhar. E quando eu consegui, ele efetivamente achou aquilo a maior maravilha do mundo, e ele fazia qualquer coisa. Né? Então, assim, foi um grande professor, eu sempre aprendi muito com os meus cães. Porque eu já tive alguns cães, nenhum é igual ao outro e todos eles sempre têm alguma coisa para me ensinar. Eu sempre tenho que me adaptar, que pesquisar alguma coisa, que entender alguma coisa para lidar com algum deles. Sempre falta um detalhe que eu preciso estudar, e o que eu acho muito bacana. Eu acho que
Quando a gente acha que está na hora de parar de estudar, é porque está na hora de parar de trabalhar, porque você está ficando ultrapassado, já não sabe mais o que fala, porque sempre tem que estudar. Eu acho que a gente sempre tem que aprender, né? Exatamente. A gente está aqui conversando e estamos vendo a festa que eles estão fazendo ali atrás. Isso porque é quase meia-noite, eles acham que é hora de brincar, porque a mãe chega em casa às 11, então eles dormem o dia inteiro, agora eles têm tempo de brincar, né? Tá, então, Fátima, você falou da terapia assistida. Tu podia contar um pouquinho mais sobre o que é a terapia assistida? Bom, a gente, hoje em dia, está se usando, começando a se nomear internacionalmente como intervenções assistidas por animais, porque, na verdade, há uma gama grande de tipos de ação, né? De ação, de atuação. Então, eu vou começar falando primeiro da mais simples, que é a atividade assistida por animais. A atividade assistida por animais, ela é basicamente uma troca de experiências, ela não é necessariamente tocada por algum profissional, desde que você tenha uma boa orientação, é um cachorro bacana que você leva para intermediar, né, a sua intervenção com uma pessoa. Um profissional de comportamento, no caso. Não necessariamente. Pode ser um profissional de comportamento, pode ser um profissional da área de saúde, mas a pessoa, o cidadão que vai interagir ou que vai trabalhar na atividade assistida, ele é uma pessoa com qualquer profissão, desde que ele tenha boa lida com pessoas. Então, eu posso, por exemplo, visitar um abrigo de crianças, eu não. Qualquer pessoa, um engenheiro, que tenha um cachorro bacana, que tenha um perfil adequado, pode visitar um abrigo de crianças com seu cachorro e brincar com essas crianças e conversar com essas crianças, quer dizer, ter uma intervenção e é uma atividade. Na verdade, no caso, por exemplo, um abrigo seria uma atividade lúdica que pode ou não ser direcionada, ou pode ser de livre associação, mas efetivamente ele não precisa, ele não tem um protocolo, ele não tem um diagnóstico, ele não tem um tratamento. Essa é a atividade. É meramente isso, é uma atividade. Você vai lá e você vai interagir de acordo com aquele paciente ou com aquele assistido que você vai atender. Então, eu posso ir fazer uma visita num asilo. Eu vou lá bater papo com o idoso. Vou conversar, dar a ele a oportunidade de conversar, e o cachorro vai ser o que vai vincular a gente. O meu cachorro, o seu cachorro é o que vai abrir espaço e dar a chance de você conversar com a pessoa, e até de procurar assunto e de ativar a memória dessa pessoa, mas é uma atividade, é um bate-papo, é uma coisa sem um compromisso terapêutico. Tem benefícios? Tem benefícios terapêuticos? Sim, tem. Mas ela não é um compromisso terapêutico, ela não é um tratamento, ela não faz parte de um protocolo terapêutico, é uma atividade assistida por animais. Quando eu penso em terapia assistida por animais, eu penso num doente, num paciente, em alguém que tenha uma determinada necessidade, e eu vou usar o cão para ajudar a pessoa a lidar com essa necessidade, seja ela um limite que a pessoa tenha, seja um outro tipo de trabalho. Então, eu posso trabalhar vou conduzir um cachorro com um fisioterapeuta, por exemplo. O fisioterapeuta vai fazer uma programação de exercícios de acordo com as necessidades daquele paciente. Ele vai montar uma sessão de fisioterapia onde a gente vai pôr o cachorro para interagir dentro dessa sessão de fisioterapia. Então, aí eu estou trabalhando com terapia assistida por animais. Eu tenho um diagnóstico, eu tenho um programa de trabalho e o cachorro entra como um dos critérios de execução de um tratamento. Idem para uma terapeuta ocupacional, idem para um psicólogo, o cachorro entra como um elemento que faz parte do tratamento. Certo. E nesse processo a gente tem que ter um psicólogo, no caso, um terapeuta, e um profissional da área de comportamento animal? Depende do Essa que é a minha dúvida, se tem que ter, se o profissional ele tem que ter essas duas qualidades, ou eles trabalham em conjunto? Não, é assim, o que precisa
É obviamente que por exemplo, em psicologia, dificilmente você vai ter um trabalho de um psicólogo clínico com mais alguém dentro do consultório. Possivelmente vai ser ele, o paciente e o cachorro. Então, obviamente, ele tem que conhecer bem o cachorro com quem ele vai trabalhar, para conhecer os sinais, para saber ler o cachorro, para saber se comunicar com esse cachorro para que o paciente possa ser atendido. Então, é importante que o profissional de psicoterapia, por exemplo, conheça algo do comportamento do animal com que ele vai trabalhar. Menos. Chega. Você não vai botar um elemento no seu atendimento que você desconheça. A gente recomenda que o sonho de consumo de quem trabalha com terapia é a gente ter uma equipe interdisciplinar, em que você tem especialistas de diversas áreas atuando naquele caso. Então, quando a gente programa um exercício que a gente tem uma equipe interdisciplinar, o mesmo exercício ele pode atender todas as disciplinas, desde que você aborda o mesmo exercício de formas diferentes, né? Então, eu vou te dar um exemplo básico. Se eu pegar um bambolê para o cachorro saltar e a pessoa segurar o bambolê, eu posso ter um fisioterapeuta que vai posicionar exatamente os ombros, os braços e a posição do assistido para segurar o bambolê para o cachorro saltar, ok? Eu posso ter um psicólogo que vai trabalhar a orientação espacial, e aí ele vai, no mesmo exercício, ao invés de estar preocupado com o posicionamento dos braços, ele vai perguntar se o cachorro é grande ou pequeno, se o cachorro grande salta alto e o pequeno salta baixo, ou se o contrário, se o cachorro pequeno vai saltar alto, se ele está longe ou se ele está perto, e esse tipo de situação. Eu posso ter um TO que vai, nesse mesmo exercício, começar a trabalhar, por exemplo, como é que a pessoa vai segurar uma roupa para dobrar, a partir do bambolê, se dá para dobrar, se não dá para dobrar, se você estende, se não estende, se aquilo estica, se não estica. Então, assim, o mesmo exercício eu posso servir aos diversos profissionais. Então, quando eu tenho uma equipe interdisciplinar, eu posso ter um tratamento completo, sem efetivamente, você muitas vezes, dentro de uma sessão, você não sabe quem é o profissional de cada área. Eu participei num trabalho grande, em que éramos duas condutoras, as duas condutoras eram psicólogas, mas nós não éramos psicólogas do grupo, que a gente trabalhava com um grupo de crianças com paralisia cerebral, e a gente tinha na mesma sessão uma fono, uma fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional. E tinha a psicóloga por trás da estrutura. E, na verdade, as três trabalhavam a motricidade da criança, porque eram crianças, então segurava a criança na posição correta, as três estimulavam a fala, as três estimulavam o movimento, independente da função clínica de cada uma delas, né? O grupo era trabalhado como um todo. Elas programavam o que elas iam trabalhar, qual era o aspecto que ia ser abordado naquele dia, discutiam com a gente antes, para a gente colocar os cachorros dentro da situação, e elas produziam coisas muito, muito, muito criativas. Desde, por exemplo, algumas crianças tinham aversão a tocar algumas coisas, a promover que as crianças fizessem uma salada de fruta e servissem para os cachorros. E aí o que elas queriam mesmo era mão lambuzada, e era esse tipo de interação, né? Uhum. Então, quando você trabalha com uma equipe multidisciplinar, você tem um trabalho bem bacana. O que não desmerece um trabalho dirigido a uma determinada especialidade. Mas por que é o sonho de consumo? Isso está muito longe de ser realidade? Porque, na verdade, para você conseguir uma equipe multidisciplinar, uma equipe interdisciplinar, isso sai caro, né? Então, quando você pensa que você tem que ter primeiro um profissional de cada área,
Segundo, que essas pessoas estejam preparadas para lidar com cães e entendam o que é ter um cachorro no trabalho. Terceiro, você ter um cachorro adequadamente preparado e com o perfil para atuar. A hora que você junta todas essas variáveis, você chegar num trabalho desse acaba saindo caro, porque na verdade você está trabalhando com 4 profissionais simultaneamente. Então, acho que a grande dificuldade é financiamento, efetivamente. Sim. E hoje quem que financia esses projetos? Então, existem algumas empresas que apoiam, dentro do ambiente que eu conheço, das empresas que eu conheço, existem alguns investidores sociais, então tem algumas empresas que montam um projeto de trabalho, a gente tem casos de empresas que montam um projeto de trabalho para um determinado lugar, para uma determinada clínica, com um determinado objetivo, e o investidor social financia. Ou seja, não é o paciente que paga, não é a clínica ou a instituição médica que pague, sim o investidor social. Para o paciente sai grátis, para a clínica sai grátis, e o investidor social banca esse projeto. Existem alguns formatos em que uma determinada empresa, ou uma determinada escola, um hospital, ou uma clínica contratam os terapeutas com os seus cães, e aí o próprio instituto paga, né? Então, seja um hospital, seja uma escola, paga o trabalho dos profissionais, né? Tem gente que trabalha basicamente com trabalho voluntário. É bem bacana, é bem legal, mas aí você tem um turnover grande e você vai ter poucos profissionais preparados, né? Porque, efetivamente, quem é profissional da área da saúde muitas vezes não consegue empatar seu tempo trabalhando de graça por muito tempo. Mix, trabalhando de graça por muito tempo, né? Então, tem alguns limites, e os limites são financeiros, e ainda mais quando você está pensando numa modalidade nova de atendimento, que é muito recente, efetivamente. Que trazem bons resultados, né? Na verdade, o grande X da terapia assistida é o fator motivacional. A gente deixa de fazer o paciente prestar atenção na terapêutica e passa o foco dele para o cão e para a interação com o cão. É uma motivação baseada num vínculo afetivo, e a hora que você mexe com a afetividade da pessoa, você mexe com a produtividade dela. Você produz muito mais fazendo alguma coisa que você gosta. Então, por isso que os resultados são potencializados, porque você está trabalhando com o prazer e com a alegria da pessoa. Você faz exercícios muitas vezes dificultosos e muitas vezes a pessoa não percebe o quão dificultoso é aquilo porque ela quer interagir com o cão. Ou a dificuldade dela não é o foco dela. A dificuldade dela é conseguir interagir com o cachorro. Então, ela deixa de prestar atenção na falta de mobilidade, por exemplo, para prestar atenção no que como ela consegue interagir com o cão. Então, por exemplo, eu tenho uma sessão de trabalho com idosas, eu tenho uma idosa que ela não fala, ela tem uma movimentação, ela é cadeirante, e a movimentação de membro superior dela é mínima. Mas você fica muito surpreso quando você presta atenção no olhar dela o tempo todo, seguindo os cães e mudando as expressões faciais de acordo com o que está acontecendo dentro da sessão. Aparentemente, ela está lá quietinha no canto dela. Mas se você prestar atenção nos olhos dela, ela está sempre olhando o cachorro. Que fantástico. Ela está ciente do que está acontecendo. Isso é em função da motivação, porque ela certamente passa a maior parte do dia sentada na cadeira quieta, sem nenhum tipo de interação. Eu considero esses olhares constantes dela para os cães uma mega interação. É a interação que ela consegue ter. Sim. Que é observar os cães.
É o que ela consegue. E o que ela consegue, ela executa. Legal. Você falou também sobre os cães. Você tem um cão preparado para uma terapia. Quem que disse se o cão está apto ou não para essa terapia? Existe algum órgão, algum protocolo? Existem protocolos internacionais de avaliação dos cães, protocolos de algumas instituições que já têm alguns trabalhos. Existe agora, tem duas vertentes principais, que é uma vertente baseada na Assistance Dog International e uma outra que é baseada na Pet Partners. A que é baseada na Assistance Dog International, ela trabalha dentro de protocolos baseados em cães de assistência. Eu, pessoalmente, não acho que é o melhor caminho, porque o princípio do cão de assistência e de um cão terapeuta é diferente. Na minha opinião, são inversos, né? O cão de assistência, a função dele é destinada a uma pessoa, é assistir a uma pessoa. Então, ele é preparado para, muitas vezes, executar funções no lugar da pessoa. Você pensa em cão-guia como o mais óbvio, mas existem vários cães de serviço, como cães de auxílio a cadeirantes, que abrem portas, que recolhem materiais, que pegam coisas do chão. Esses cães, eles servem a uma pessoa. Eles complementam a uma pessoa. Quando eu penso em cão terapeuta, eu penso exatamente no contrário. É um cão que serve a várias pessoas. Ele pode atender a qualquer pessoa. Ele é um cão sociável, ele é um cão que gosta do contato com humanos, ele é um cão que vai falar com outras pessoas, que é exatamente o que é vedado a um cão de assistência. Ele está trabalhando, ele está suprindo uma função da pessoa. Então, ele não pode ficar prestando atenção em quem está em volta dele. Já um cão terapeuta pode. Ele é destinado ao afeto, né? Então, a Pet Partners vai muito mais nessa linha de compartilhamento de um cão. Vamos lá, eu tenho um cachorro muito bacana, eu vou compartilhar esse cão com os meus pacientes, eu vou compartilhar esse cão com os meus assistidos. A Assistance, quem trabalha dentro da vertente da ADI, da Assistance Dog International, ele trabalha com um cão muito bem treinado, que executa, sabe a posição para ficar no lado do paciente, sabe se colocar, espera não sei o que lá, mas é um cão que não promove a interação. Tá? Então, quando você pensa num trabalho quadradinho, num trabalho estritamente protocolar, essa vertente da ADI é bacana. Mas quando você pensa no quão rica pode ser uma interação, que o cachorro também tome a iniciativa, e no quão surpreendente isso pode ser, eu acho muito mais rentável, eu acho muito mais divertido, eu acho que é muito mais proveitoso, porque você tira do terapeuta a exclusiva responsabilidade da condução daquilo. Você até programa uma sessão, mas de repente a gente tem um cachorro, como eu, por exemplo, uma vez fizemos uma brincadeira em que eu trabalhava com as idosas para que elas escolhessem, fizessem uma associação com as cores de umas bolas de feltro que elas tinham nas mãos. Cada uma tinha que fazer uma associação com escolher as cores e fazer uma associação com outras coisas. Eu estava fazendo um trabalho de memória, estava fazendo um trabalho cognitivo. E aí, no final, a gente fazia uma chuva de bolas, que elas todas jogavam as bolas para o meio, para os cachorros recolherem e guardarem. E aí eu tenho o Aníbal, mega bem treinado, e que ama bolinha, que recolheu 90% das bolinhas e trazia e guardava na sacola que estava na minha mão. E a maluca da Nix pegou uma das bolinhas e correu pela sessão inteira e não entregava a bolinha para ninguém e fugia de todo mundo. E elas acharam aquilo o máximo. Olha só. Tá? E aí, ao invés de achar que a cachorra não está devidamente treinada para devolver a bolinha, eu passei a trabalhar com ela aproveitando exatamente as ações espontâneas dela.
Então, eu passei a trabalhar com essas idosas a diferença de personalidade, como cada um se comporta, e comecei com isso a trabalhar como elas eram, quem era mais ativa, quem era menos ativa, quem conversava mais, quem era mais brincalhona. Então, eu acho que o trabalho fica mais rico, mas há pessoas que não conseguem trabalhar dessa maneira, que saem do protocolo e as pessoas ficam confusas. É um risco. Na verdade, é um risco muito grande você ter um cachorro que rouba a bolinha ao invés de Porque às vezes você ouvir. tem um cão muito treinado, não tem perigo de ele, não sei se é perigo também a palavra, mas de ele focar muito no adestrador? Sim, isso é uma coisa que o paciente reclama muito. Por exemplo, ele não faz o que eu peço, ele está olhando para você. Tá? O Aníbal é um cachorro muito bem treinado, mas ele olha muito para as pessoas. Então, eu com ele passei a, por exemplo, me posicionar num local em que eu consigo sinalizar para ele, mas eu peço para o paciente dizer senta, deita, rola, e eu sinalizo, sem o paciente ver que eu estou sinalizando. E ele entende. Eu tô Primeiro, adorando o Aníbal. ele é um cachorro bastante experiente. Ele é um cachorro bastante experiente. Então, assim, primeiro que ele aprendeu que ele tem que ficar quieto esperando. Segundo que ele aprendeu a olhar para as pessoas. E olha para a pessoa e olha para mim. Eu apenas confirmava o que a pessoa dizia. Então, ele tinha um fã-clube muito grande, porque as pessoas tinham certeza que ele obedecia aos comandos delas. Mas antes de ter um cachorro que trabalha e que obedece comandos muito bem, eu preciso ter um cachorro que saiba se relacionar com as pessoas, que seja capaz de olhar para outra pessoa que não o seu condutor. Então, quando a gente pensa numa formatação de um trabalho de adestramento, a primeira coisa é foco, né? Nossa, tem que treinar o foco do cachorro, tem que treinar o foco, tem que treinar o foco. Eu não quero um cachorro focado em mim. Eu quero um cachorro que aprenda a se relacionar também comigo. Eu oriento, mas ele não vai se relacionar só comigo. Tá? Então, por exemplo, de novo o Aníbal, ele aprendeu a interagir com os pacientes no hospital, ele trabalhava dentro de sessões de fisioterapia, então ele tinha atividade constante, orientação constante, solicitação constante de execução de comandos, de ações, disso, daquilo, e até de ficar quieto. E, de repente, ele foi trabalhar numa atividade dentro de um hospital que ele tinha que se aproximar com muita calma dos pacientes e que não era exigido nenhum tipo de comando dele. E ele é um cachorro que tem uma sensibilidade, que tem uma percepção muito bacana. Então, ele começou a tentar coisas, porque ele é um cão operante, ele começou a tentar coisas e me olhar. E eu sorria e balançava a cabeça para ele. E aí ele começou a entender que ele tinha que se encostar nas pessoas, para as pessoas estenderem a mão e passarem a mão na cabeça dele. E ele me olhava e eu confirmava. E ele começou a entender que o trabalho dele era aquele. Que naquele ambiente era aquilo que eu esperava dele. E aí, de repente, quando a gente viu, a gente tinha o recepcionista, porque eu trabalhava dentro de um hospital com um grupo de adultos. Os adultos são os pacientes mais resistentes que tem, porque criança se entrega, idoso se entrega, adulto não pode pagar mico, né? Uhum. Os adultos são os mais difíceis. E muitos deles chegavam na porta e ficavam parados para ver se estava acontecendo alguma coisa ali dentro. E o Aníbal era o cão que ia até a pessoa, encostava na pessoa, e a pessoa começava a passar a mão nele e ele ia andando devagarzinho para dentro e de repente ele levava a pessoa para dentro da sala. Tá? E isso foi uma coisa que ele aprendeu me olhando, mas interagindo com as pessoas. Eu não ensinei para ele que ele tinha que ir buscar as pessoas. Ele tentou e ele aprendeu. Então, assim, ele sabia que o que a gente queria dele é que ele conversasse com as pessoas. E ele foi aprendendo a fazer isso, das diversas formas. O meu poodle fazia isso com muita tranquilidade. Era um cachorro que eu ia dar uma palestra, soltava ele circulava entre as fileiras,
ia se aproximando das pessoas e você nem percebia que ele estava zanzando. Quando eu vi, ele estava lá no fundo da sala, já tinha passado por várias fileiras, se aproximado de várias pessoas, permitindo que as pessoas passassem a mão nele, e aos poucos ele ia saindo. Ele fazia uma social, ele ia com cada pessoa. Você chegava num grupo, num local que tinha meia dúzia de pessoas, ele ia e parava do lado de cada uma das pessoas. Isso era uma coisa que ele fazia naturalmente, porque era um cão que foi habituado a interagir com pessoas. Então, isso para mim é importante, porque quando eu tenho isso num cachorro, ensinar comandos é fácil. Exatamente. A parte menos difícil é ensinar a executar uma tarefa. A parte complicada é você ensinar um cachorro que ele pode se aproximar de qualquer pessoa. E para quem está trabalhando já com terapia e quer introduzir um cão no seu trabalho, como que ela vai avaliar esse cão? Quem que avalia aqui no Brasil hoje? Então, hoje em dia, a gente tem, assim, como tudo que envolve cachorro nesse país, a gente não tem regulamentação de nada. Então, eu recomendo que a pessoa procure profissionais que já tenham experiência nessa área, que já tenham feito avaliação de cães, que conheçam, adestradores que conheçam o trabalho de terapia assistida, para que eles consigam avaliar o temperamento, principalmente o temperamento desse cão. E o cachorro, obviamente, tem que ter um mínimo de controle. Tem que ter, na verdade, o que eu acho que todo cachorro tem que ter. Eu acho que o cão terapeuta, assim, a princípio, até ele aprender o que ele precisa para aquele profissional com quem ele vai trabalhar, porque assim, a variedade de coisas que um cão terapeuta pode fazer é muito grande. Tá? Então, o que eu considero básico? Eu considero básico que qualquer cachorro deveria ter. Deveria saber andar na guia sem puxar, deveria saber sentar, saber ficar, saber vir quando é chamado, e ser um cachorro bem socializado, que não estranhe coisas. O principal do cão terapeuta é você trabalhar os sentidos dele para que ele não seja um cão que tenha medo e reações de medo, e que ele não trate as novidades como algo assustador ou como algo do qual ele tenha que se defender. Isso eu digo com relação a sons, com relação a cheiros, com relação a toques, com relação a movimentos, né, com relação a objetos. Então, assim, é muito importante, e isso, para mim, não é exatamente para um cão terapeuta, isso, para mim, é para qualquer cachorro. Qualquer cachorro tem que entender que um carro que passou na rua fazendo um barulho não é uma ameaça, que um skate não é uma ameaça, que um boné não torna uma pessoa ameaçadora, que um caminhar diferente não torna uma pessoa ameaçadora, que uma muleta não torna uma pessoa ameaçadora. Para mim, isso qualquer cachorro deveria aprender. Não só um cão terapeuta. Porque se eu tenho um cachorro, se eu vou passear com esse cachorro, se eu vou andar numa praça, eu posso encontrar um cadeirante, eu posso encontrar uma pessoa, um idoso de bengala, eu posso encontrar centenas de pessoas de boné, eu posso ter gente correndo na mesma praça, eu posso ter gente jogando bola, eu posso ter garoto de bicicleta, eu posso ter gente andando de skate, e isso não pode ser ameaçador. Tem carrinho de supermercado que faz uma barulheira danada. Então, na verdade, eu penso que essa também, de novo, no mundo ideal dos cachorros. Eu tenho cães bem socializados, eu tenho cães bem preparados para viver em sociedade. E aí eu vou trabalhar com as coisas específicas. Então, ok, eu vou aumentar a exigência que eu vou ter do cachorro com relação a toque. Aí ele não considerar um toque mais pesado como uma agressão e não se defender disso, ou ensinar para ele que a maneira de se defender do que o desagrada é se afastar e não morder. Tá? É um comportamento que eu ensino. Assim como eu ensino um Golden a pegar um brinquedo para não pular na visita. Ele pegar um brinquedo e mostrar para chamar atenção, ao invés de pular numa visita. É um comportamento alternativo. Você se sentiu agredido, cachorro, então você sai de perto e vai se esconder. Não morda. Perfeito, Fátima.
Então tá, então pra gente encerrar o nosso papo cão de hoje, qual seria o seu conselho para quem tem interesse em se aprofundar nessa área? Primeiro estude, sempre. Vai estudar, e como eu já disse, eu falei no CONOEC, eu vou repetir sempre. É importante para o profissional de saúde que ele entenda minimamente do cachorro. Ele tem que ter noções básicas de o que é um cachorro. Ele tem que saber que ser terapeuta com cães não é simplesmente pegar o cachorro que você acha muito legal e enfiar num set terapêutico. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande com a questão da saúde animal, com a questão do comportamento do cachorro, com a questão da postura do profissional, etc. Porque assim, quando você vai trabalhar com o cachorro, você automaticamente informaliza o ambiente de atendimento. Porém, informalizar não é desprofissionalizar. Você só torna a coisa mais leve. Então, o terapeuta que vai trabalhar tem que entender minimamente de cachorro. Ele tem que conhecer minimamente, saber minimamente avaliar a situação de um cachorro, a capacidade de um cachorro. Ser capaz de identificar isso no cachorro que é colocado à disposição dele. Tá? Eu não estou falando do cara, do seu cachorro. A pessoa não tem obrigação de trabalhar com o seu cachorro, ela pode trabalhar com o cachorro de um condutor. Mas ela tem que saber o que esperar de um cachorro, o que pode esperar de um cachorro que vai ser colocado à disposição. E às vezes as pessoas, a gente já trabalhou com gente que era extremamente mirabolante, assim, que fazia cenas de teatro para encaixar o cachorro numa sessão. E é muito mais simples do que parece, é um recurso muito rico, que você pode fazer uma centena de coisas. E para o comportamentalista, para o adestrador que vai trabalhar com o cachorro, primeiro, estudar muito ambientação de cachorro, socialização de cachorro como um todo, com pessoas, com outros cães, com outros bichos, com diversos ambientes, com todas as variáveis possíveis. É a primeira, esse é o princípio básico, socialização. O cachorro, para ser um cão terapeuta, ele tem que ser um cachorro bonzinho. Bonzinho não é estátua. Não é um cachorro que não se move, não é um cachorro que obedece prontamente a qualquer coisa. É um cachorro capaz de se socializar com qualquer coisa, que se dê bem com o meio ambiente em que ele for colocado, qualquer que seja o ambiente. Né? Então, o comportamentalista ele vai ter que entender minimamente também, primeiro, isso é obrigação do comportamentalista saber, como preparar um cachorro para ser um cão equilibrado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se ele vai trabalhar com terapia assistida, ele tem que conhecer os profissionais da saúde e o que será que essas pessoas podem pedir, podem precisar dele. E tem que trocar informação. Ninguém sabe mais que ninguém. Na verdade, você consegue construir um excelente atendimento se você tiver um profissional de saúde interessado no que o cão pode fazer e um profissional de comportamento interessado no que a saúde precisa que o cão faça. A hora que você consegue juntar isso, você consegue um atendimento bacana. Perfeito, então, Fátima. Muito obrigado pela tua aula pra gente. Te agradeço. E é isso, até o nosso próximo Papo Cão. Muito obrigado, Fátima. Obrigada, Rafael. Tchau para todo mundo. Espero que tenha sido bacana e que vocês curtam. Foi ótimo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.